que está aqui atrás. Aí sai a voz, a pessoa entende também. Foi meio assim, tombado. Não, pode falar que pode estar ligado lá ainda. Bom dia. Somos bem-vindos na presença do Senhor. Então vamos agradecer a Ele por nos ter permitido nós vir aqui. Agradecemos pela chuva. É mês de chuva, é tempo de chuva. Esse mês, tempo de calor, quando não está chovendo, está o calor. Também tudo é Deus que criou. Do jeito que Ele quis. Foi da vontade dele, tudo para servir o homem, e o homem não reconhece, daí reclama. Então oremos. Amado Deus e Pai, agradecemos ao Senhor por mais esta oportunidade, a noite que nos deste, e agradecemos por mais uma oportunidade que nos está concedendo, estudar a tua palavra e ter noção. Pedimos, por favor, a mensagem, me dê sabedoria, e sobre cada um de nós também, entender o que tu diz nas Escrituras Sagradas. Pedimos, por favor, aqueles que não vieram, que possam estar aqui. Pedimos, por favor, os enfermos, e Deus irmãos que estão espalhados pela face da terra, os cristãos, e aqueles que não são cristãos que possam vir convertir. Pai Santo, nossa família, nossos filhos, nossos irmãos consanguíneos, e as igrejas vizinhas e a distante. Por Jesus, nós pedimos e agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Nós vamos louvar o Senhor com o hino 195. O hino não se esforçar isso muito para ver, né? Já está meio de fora, né? Ele tinha pai aqui, não? Não, porque eu preciso. Cantando por aqui, ó. Cantando aqui em cima. O problema é que eu. Você segura
Se lê em maio, está assistindo. Se lê em maio, está assistindo. 192. Só por Jesus,
207. O forasteiro aqui, vai ter dado para beber. Qualquer coisa eu pulo mais para frente aí. Hã? Certo que ficar subindo. Então vou deixar isso, eu vou ser prudente. Então, versículo 17, Evangelho de Marcos. É porque ele viu ele subir tão fácil aquele dia aqui, né? Foi ontem, né?
Você subiu tão fácil pegando em minha mão aqui, eu falei, tá bom, é melhor do que eu. Depende do dia, a hora, né? Então, versículo 17 do capítulo 2 do Evangelho de Marcos. Domingo passado, fomos até o versículo 16. Talvez estudando isso aqui, não estou meio lembrado, mas acho que sim. E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Primeiro, que não há justo, nem sequer um, mas que ele não veio chamar justo, porque é tudo pecador. Porque se todo fosse justo, não tinha a doença da lepra do pecado, então não precisaria Jesus vir. Então aqui explica o motivo da sua vinda a este mundo, como a presença entre a humanidade. Então Jesus estava presente na humanidade, e por isso ele necessitou de vir. Deus Pai enviou Deus Filho para vir aqui. Cristo era e é o médico para curar a doença do pecado dos pecadores. Sua vinda aqui não foi só para isso, ou veio para isso, ou só para isso. Veio ensinar, viver nos caminhos dele e para salvar a sua alma. Que ele primeiro ele trabalhou, ele preparou o terreno. Primeiro ele deu testemunho, ele viveu, ele nasceu, nascimento natural como todos nascem, mas só que gerado ou concebido pelo Espírito Santo. E que todos nós sabemos, né, que Jesus nasceu de Maria, que deu à luz a este menino Jesus, Deus homem. Então ele veio para isso. Ele veio para que temos a vida eterna. E isto é para quem crer e aceitar a Ele em suas vidas. Então, e graças a Ele, que nós podemos dizer que estamos salvos. Por causa dele, há razão, há motivo de nós louvarmos Ele com os hinos, fala os cânticos espirituais. Por que ela fala cantos espirituais? Porque tem os cânticos que não é espiritual. E agora aqui no 18 ele vai falar do jejum. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe, por que jejuam os discípulos de João e o dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? Então eles foram atrás de Jesus, eles observavam isso, mas os discípulos de Jesus não jejuam. E os discípulos de João e os fariseus jejuavam. Por quê? João Batista, que estava preso naquele tempo, naquele momento, e os fariseus jejuavam, e os seus discípulos não jejuavam. Qualquer regulamento ou ritual citado na Bíblia, como o jejum, nunca deve ser considerado como sagrado. Por quê? Mas sim em relação ao que o jejum representa.
O jejum representa tristeza, o contrário de alegria. Quando João estava preso, então ele jejuava de tristeza, fica triste. E os discípulos de Jesus não jejuavam porque eles estavam alegres de estar, uma versão fala noiva, a outra fala esposa, essa aqui fala esposo, né? Que Jesus é o esposo, ele é o nosso marido da igreja, o esposo, ou noivo, que um dia vai fazer o casamento com a igreja, seria mais correto o noivo, né? Que o dia do encontro com ele, a noiva, ele vai buscar a noiva. Então, por isso que não necessita de jejuar, nós jejuar. Por quê? Vamos ficar tristes. Se nós temos o noivo, nós temos o esposo, nós temos Jesus dentro de nós, nós temos o Espírito Santo, nós podemos ficar tristes por outros motivos. Devemos ficar tristes e ficando tristes com a injustiça deste mundo, como às vezes as nossas, os nossos pecados, às vezes nossas famílias. Quem é que não queria ter uma família no mais alto de caráter, nível? Bom, mas não existe. Você tem um pensamento, mesmo família faz família na carne. Você tem um pensamento, o outro irmão também tem outro pensamento. Você invita, você segue a Cristo, tá? E outras vezes não segue a Cristo. E assim é com Jesus, né? Não precisa estar triste, ficar desanimado. No 19 ele disse assim, ó, e Jesus disse-lhe, agora Jesus respondeu: pode porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? A outra fala noivo. Enquanto tem consigo o esposo, não pode jejuar, ele está falando. Bodas, sabe que bodas? Boda é festa. Porque você está num casamento, você imaginou, o Fera usava muito essa situação, né? Isso que você deve lembrar. Quando que você está num casamento, você vai estar derrubado, triste lá, você deve estar regozijando que o noivo está feliz. Quem que não fica feliz no dia de casamento, no casamento? Fica feliz. E eu sempre pensava, olha só, assim, no dia do meu casamento vai ter muita coisa de comer, eu vou matar, vou comer, valer. Você sabe, perdi apetite, não comia tanto na mesa, sentado assim, parece que... E não sei o que aconteceu. Comi, mas não como eu pensava que ia comer. Então, agora não adianta ficar triste. Se chegar numa pessoa que está alegre, num grupo assim, você vai chegar triste, vai estragar a festa. Está contagiar a alegria do outro. Mas imagina chegar na casa do irmão Paulo, casa de outros aí, chegar triste, reclamar, está tudo alegre. Vamos compartilhar com alegria. Não tem aqui, ó. Pensa e medita nas coisas de Deus. Salmo 119, 27 e 97. Vocês sabem o que está escrito lá, né? Então, em vez de nós ficar tristes, irmãos, vamos pensar nas coisas de Deus, nas coisas espirituais. Aqui no Salmo ele disse assim, 97, 27 e 28. Faze-me, ó salmista pediu, faze-me entender o caminho dos teus preceitos, assim falarei das tuas maravilhas. A minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Davi, aqui no salmista, ele diz assim, ele pediu para Deus, fala-me entender o caminho dos teus preceitos. Nós sabemos o caminho, qual é o caminho de Deus, o caminho certo. Nós temos o Espírito Santo é o melhor professor que existe. A gente vai descobrindo, todos os pregadores, os irmãos também, e vai vendo assim, então deve vir na mente, porque eu não tinha reparado isso antes, porque é o Espírito Santo.
A Bíblia não é que nem um jornal, como eu falei na casa de alguém nesses dias, na novela. Você lê é frio, você lê que não tem como. Então aqui ele falou: faze-me entender dos teus preceitos, dos teus regulamentos, a tua justiça. Então nós entendemos, não tudo, mas uma boa parte, pelo que a Bíblia ensina. Nós sabemos que nós estamos errados. Aí ele fala assim: sim, você não deve aprender a ficar só para você, ficar só para mim. Pode ficar mudo, ficar silencioso. Então ele diz assim falarei das tuas maravilhas. Então nós devemos passar para frente, falar das maravilhas de Jesus. Ele fala: a minha alma consome de tristeza, vai consumindo de tristeza. Fortalece-me segundo a tua palavra. Olha bem, nós devemos pedir para o Senhor: fortalece quando a gente cair numa situação difícil, de tristeza, dificuldade. Pede para Ele: fortalece na tua palavra. Aí a gente lembra das palavras do Senhor. Jesus é o esposo. Aqui está 20. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo. Não sei se está escrito esposo, aqui no tablet está escrito noivo. Esposo? Noivo. Aqui na Bíblia do celular do tablet está escrito esposo, mas é noivo. Então vamos ler assim: mas dias virão em que lhes será tirado o noivo, então jejuarão naquele dia. Aí vai jejuar, que vai ser tirado. Sabe quando que aconteceu isso? Quando ocorreu a ascensão de Jesus. Aí foi tirado. Então naquele dia jejuaram, ficaram em jejum, ficaram tristes. O jejum ajuda o cristão de diversas maneiras, mas a maior delas é em relação àquilo que é simbolizado pelo jejum. Não é o jejum em si, o que é simbolizado o jejum. Está sendo simbolizado algo que você está ficando triste, você está se guardando aquele momento, você está evitando de fazer algo, de comer, ou de fazer algo, de ter alguma coisa, de fazer por Jesus, por Ele. Você se retém de fazer certas coisas para poder servir ao Senhor em oração, viver em oração. É isso que o jejum simboliza. Em suma, o final das contas, o jejum é um modo de afirmar que as coisas não estão certas. Então devemos que as coisas não estão certas. Se não tiver certo, está errado. Então aí é um motivo de, naquele momento, reter de fazer alguma coisa, para fazer um exame na nossa consciência, para pôr as coisas em ordem, cada um nos seus lugares. E assim continuarão até que Jesus volte novamente e conserta tudo o que estiver errado. Então Jesus, na volta dele, vai consertar tudo o que estiver errado. Vai ser muito, muito proveitoso aguardar esse momento. Ele chega, ele desce, a igreja, passando ao que acabaram a grande tribulação. A hora que ele vier, fala que ele vem com os santos anjos, com alarido, está em Apocalipse, parece que é o capítulo 20, e também outros lugares, Mateus, vários lugares que falam. E ele vem com alarido, quer dizer que é um barulho, os santos, os anjos,
E ele põe a última batalha do Armagedon, que ele derrota o anticristo. E o povo, ele para nas nuvens, né? Lá fala, vem com as nuvens. Tem duas hipóteses lá. Ou vem com as nuvens, quer dizer, para nas nuvens, ou vem com a explicação da outra. A Bíblia fala, vem nas nuvens. Vem com nuvens, falaram, não. Aí as nuvens de santos que estão lá aguardando. Mas pode ser que ele venha para nas nuvens, os que estão salvos antes. Vai ser transformado num abrir e fechar de olho, não antes dos que morreram. E o remanescente de Israel, como nação, vai se converter. Lá em Isaías 56 fala que virão e verão. Eles vão ver Jesus e vão vir a Jesus. Aí eles não vão ter o privilégio do corpo glorificado, corpo natural, e os demais, das nações estrangeiras, gentios. Aí não sabe quando sobe lá, ele derrota tudo aqui, não fica nada, não fica os perdidos, morre tudo aquilo que o anticristo matou também, aquele que morreu. Se foi salvo, ele depois é transformado numa virgem fechada de olhos, e se não for, morre e vai ficar para a segunda ressurreição. Aí ele desce aqui, não sabe quantos tempos, estabelece o seu reino milenar aqui na terra, que lá em Isaías fala assim, esses países que tem essas bombas de guerra, tanque, todas essas coisas vai ser tudo transformado em grado e arado no reino milenar, que vai viver 1000 anos. Aí as pessoas, corpo natural. Aí depois vai nascer filhos, os filhos vai nascer ímpios, porque são pecadores, as velhas são salvos. E depois, e o grupo de corpo glorificado, que é complicado, eles não vão trabalhar, não sei como é corpo glorificado. Aí eu não vou saber que está lá, isso eu não vejo muita explicação correta nisso daí. O trabalho é para os outros, e Jesus governa 1000 anos, 1000 anos, governando, governa tudo. E o leão, os bichos, os animais silvestres se tornam domésticos, porque o Satanás está preso. Então aqui, portanto, não pede que ele venha logo. Então, pelo menos em parte, o jejum é uma súplica para que ele volte logo. Ó 21. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha. De outra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. O novo tecido simboliza a nova ordem de Cristo. Introduziria, não faria parte da antiga ordem que havia abolido. Então, mas seria completamente nova. Tentar mantê-las, como ele afirma aqui, não daria certo o regime da lei e o regime da graça. É a mesma comparação de pôr um remendo de um pano velho, um pano novo e vice-versa. Então, nem naquele tempo também tirar o do novo, pôr no velho. É separado, não dá certo. Infelizmente, alguns cristãos modernos estão remendando o pano novo com o remendo do pano velho, vice-versa. Não vai dar certo. Ele fez essa comparação. 22. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo rompe os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. Deitado deve ser posto vinho novo em odre novo.
E vinho velho em odre velho, põe. É o mesmo princípio do novo tecido, porém dito desta maneira diferente para enfatizar essa verdade. Agora ele vai falar do sábado, aqui no 23. E aconteceu que, olha, os fariseus, a turma, é que nem hoje, eles ficam observando, mas que até para pior, porque o jeito deles ficava observando Jesus e os discípulos dele. E aconteceu o que? Passando ele no sábado pela seara, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. Diz a tradição que deveria ter traduzido como campos de cevada ou de trigo. Diz também a tradição, pois que à luz do conhecimento de hoje, sabe-se que não havia milho no Oriente Médio ou na Europa naquele tempo. Eram todos de cevada ou trigo, não tinha milho. E os fariseus lhe disseram: vês, por que fazem no sábado que não é lícito? Versículo 24. Eles perguntaram para Jesus. Eles argumentaram que os discípulos estavam violando a lei de Moisés para Jesus, falando para Jesus, ao arrancar e comer os grãos no dia de sábado. Diziam que estavam trabalhando no sábado, afirmando que de outro modo, se baseando em Deuteronômio, na lei de Moisés, capítulo 23, 24, versículo 24, 25. Agora 25 aqui. Mas ele disse-lhe, ao que Jesus disse: nunca lestes o que fez Davi, quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam? Ele mostrava o significado, as coisas insignificantes, vã, a religião e da cerimônia, quando não havia nenhuma mudança no coração. Quer dizer assim, não adianta você estar observando a lei, fazendo todas essas coisas, querendo guardar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas a mudança no coração não existe. Não adianta ficar no sábado em casa, ficar deixando de comer, guardando o sábado, pensando que está guardando, que está agradando a Deus, mas o coração está incrédulo do mesmo jeito. Não passou por um novo nascimento. Coração duro. Então é tudo vão. Tudo que nós formos fazer, se for confiando naquilo que nós estamos fazendo e não tiver mudado o coração, é tudo vão. A gente vai vivendo aqui na igreja, aqui, alguém cantando, tocando, cantando. Se o coração não for transformado, mudado, não vale nada. Ó 26. Como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam. Então Davi não era um sacerdote, portanto, segundo a lei, não podia comer aqueles pães do templo. Ele estava falando de Davi, como de fato proibia e devia ceder lugar a uma lei de necessidade e natureza, como de fato eles faziam. 27. E disse-lhes Jesus: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Viu só? Deus não fez o homem por causa. Disse: o sábado foi feito por causa do homem. Sábado quer dizer repouso, descanso. Jesus é esse repouso, Jesus é esse descanso. Entender bem, quando fala que Jesus guardou a lei, ele guardou o sábado, ele é o sábado. Então quem tem Jesus, ele guardou tudo, todos os mandamentos, guardou tudo. Que Jesus, ele é o sábado.
Nosso descanso, nosso repouso estão nele. Então nós não estamos debaixo de lei nenhuma, lei humana, lei do Antigo Testamento, a lei de Moisés. Então a construção aqui original contém a ideia de que ele disse estas coisas repetidas vezes. Foi preciso conversar um pouco para que eles entendessem a ideia. Jesus tinha que conversar na língua deles e explicar para vocês para entender a ideia. Que conforme você vai pregando, falando, a pessoa não entende. Que havia sido distorcida por conta de uma teologia distorcida. Se segue uma teologia distorcida, você vai ensinar distorcido. Vamos aprender a examinar o texto à luz do contexto. Aí é fácil, não é tão difícil. O sábado foi feito para servir ao homem, e não o homem para servir o sábado. Jesus, ele veio para servir, ele não veio para ser servido. Jesus não veio que atrás de glória, receber glória, ele veio atrás de receber sofrimento na cruz. Ele veio para servir o homem, se ensinar o homem e dar a vida em resgate de muito, como ele deu. É só crer. 28. Assim, o Filho do Homem, até do sábado é Senhor. Com essa declaração, Cristo afirmou: eu sou o Messias, e aquele líder religioso sabiam o que ele era, o Messias. Agora vamos dar o início. Três. Isso, não deixei no jeito aqui, não vai ser fácil. Achava que não terminava. Achei. Não tem nada a ver. Visto que eu escrevi Marcos, escrevi Provérbio. E você bate assim, você bate, ele sai com outra letra. Marcos 3. Esse negócio de cartão de memória foi posto ontem. Cartão de memória não é bom, mas na hora que você se perde. Mas terminou, então ele em casa eu procuro, né? Queria começar lá. E eu deixei no jeito lá, mas isso. Espera lá. Não parece todo o evangelho de Marcos, não parece.
Achei, lá deixa eu... E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. Estava observando-o se curaria no sábado para o acusarem. Vocês imaginam só? Então ele ficava só observando Jesus. Mãos mirradas. Como é que fala na tua, irmão Paulo? Sabe? Ressequida. Ressequida? Quer dizer essa palavra ressequida? Seca, assim, né? Deve ser. E era um dia de sábado. Provavelmente em Cafarnaum, na cidade que ele estava ali. Um símbolo da humanidade debilitada. A humanidade sem Cristo ela está debilitada. A humanidade sem Cristo estava fraquejada, fraca. Então, por isso, a humanidade, o homem sem Cristo está defeituoso. A vida espiritual dele está defeituosa, não tem, está morta, como consequência da queda do homem, desde Adão e Eva. Então ele estava observando se curaria no sábado para o acusarem. Então até isso eles queriam achar, eles procuravam de tudo para achar no que Jesus fizesse alguma coisa. Eles não queriam ver Jesus do jeito. Os contra assim, irmão. Os contra hoje de nós, eles acusam. Eles ficam observando. O crente dá testemunho. Por isso que não é fácil. Ser crente é por causa disso, por causa que os outros. Se você falar alguma coisa que for uma coisa não para eles, que você está certo de falar. Mas aí ele vai lá, o crente aí, eu pedi um favor para ele não fez, está pecando. E outra coisa, ele fez uma coisa também, isso aí não deveria fazer. Então por isso. Então isso é o problema da religião. A religião realmente não se importa, ela não está preocupada com as pessoas, o que as pessoas fazem, mas apenas com as suas regras e regulamentos. É isso. Está guardando certo, andando direitinho, fazendo o que ali ensina, pronto. Ele disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. Ele perguntou-lhe: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Ele perguntou para eles: salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. O Pai, Jesus fechou a boca deles. Jesus age abertamente. Em outras palavras, ele lançou esse desafio aos fariseus, enfrentando eles cara a cara. Ele disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. Vem. Isso é que é cura, né? Aí no 4 ele perguntou-lhe: é lícito? Jesus fez a pergunta para eles: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. Havia pessoa que não faz bem, mas faz o mal. Jesus se dirige principalmente aos fariseus, diante de cada um dos presentes, que estava tudo. Ele dizia que viver para Deus não é uma questão de obedecer a regra e regulamento. Não é isso que é viver para Deus, mas uma questão de fazer o bem ou o mal. Se fazer o mal, você não está vivendo para Deus. Se você fazer o bem, você está vivendo para Deus. Então, pelo poder de libertar aquele homem e não fazer, seria um mal. Jesus disse: ele tinha poder para curar o homem, e se não fizesse aquilo, então ele estava fazendo mal. Mas eles calaram-se, fala aqui. O seu silêncio era doloroso, embaraçoso. Sim, e olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão.
E ele a estendeu e foi-lhe restituída a sua mão sã, como a outra. Quem hoje é capaz de fazer isso? Ninguém, irmãos. Se Deus desse o poder para o homem, mas homem nenhum tem esse poder. O poder está em Deus, mas ele não vê fazendo essas coisas. Se a pessoa estiver com a mão aí, uma coisa horrível, que não cai não, que o cara que vem aí. Se fosse o tempo de Jesus, dos apóstolos, ele vinha daquele jeito lá e voltava com normal. Não existe hoje. Ó, uma história que eu lembrei agora, mas eu vou contar. Vou contar em casa ontem. Isso aconteceu com a parente nossa lá. Estava pobrinho, foi numa... não vou contar, depois eu conto para vocês. Então, é a natureza religiosa. Então, aqui vimos aqui, ó, e olhando para eles em redor, com indignação, Jesus, olha, condoendo-se da natureza. Então, Jesus, condoendo-se da natureza do seu coração, ele ficou com dó, com pena da natureza do coração. Disse ao homem: estende a tua mão. Então, Deus ficou com dó. Jesus, e ele o estendeu e foi restituída a sua mão, sã como a outra. Então isso demonstra a indignação de Jesus. Não é manifestação de pecado, mas triste, ele ficou triste. Não há nenhuma dureza de coração com a dureza da religião. Um coração religioso, mas um coração sem conversão. Ele sabia que aquilo levaria os fariseus e a Israel à destruição. Aquela vida deles. Destruição para eles si próprios. Outra vez, à vista de tudo isso, demonstra o que Cristo é capaz de fazer com o coração humano. O maior milagre é o coração humano. Então, vamos parar aqui, terminar aqui. Cordina continua, vamos louvar o Senhor. Depois terminamos. Vamos botar coisa de salário para o professor lá aí. Só uma vez não consegue, não, viu? Na hora eu falei, nós não vendo essas coisas. Quem vamos cantar? Os antiguinhos? Não tem perigo não? Não. Perigo não tem. Se eu cair, só fica aqui o corpo. A roupa. 215? 215. Só fica a roupa aqui, ó. Então. Os caras vão arrancar todos os troços aqui, deixar no meio de nada. 15. Como é que é, pastor? Só de arrancar tudo isso aqui, já deixa a gente que está arrancando. Não, não pode. Tá bom.
Jesus, brilha Jesus, não demoreis, vinde já, vinde já. Paz e perdão vos outorga, vinde alcançar-os na cruz. Vinde, pois vinde depressa, Cristo vos quer receber. Oh, vinde a fonte de Sarne, vinde vos satisfazer. Vinde a Jesus, vinde a Jesus, não demoreis, vinde já, vinde já. Paz e perdão vos outorga, vinde alcançá-los na cruz. Tais como sois, vinde a fonte, Ele vos receberá. Todos os vossos pecados, Cristo Jesus limpará. Vinde a Jesus, vinde a Jesus, não demoreis, vinde já, vinde já. Paz e perdão vos outorga, vinde alcançar-vos na cruz. Eis a promessa do Mestre, feita ao que queira aceitar. Vinde na glória celeste, junto de Deus vai gozar. Vinde a Jesus, vinde a Jesus, não demoreis, vinde já, vinde já. Paz e perdão vos outorga, vinde alcançá-los na cruz. É mais fácil ouvir a voz sua aqui desse lado que eu escutar desse lado aqui, né? Está mais próximo, está mais Pode ser, próximo. pode ouvir no teu jeito. Não, Pegar o seu puxa-camão aí. nós já botar uma atalho, né? Passa aqui no pescoço. Não, mas não, já Ih, mas vamos aí. Não, quer botar aqui eu subi. Vai, tá vendo? Subir também para o outro lado aqui. Ah, por isso. Falou, não. Então tá bom. Então, irmão Paulo termina com uma oração, que nós possamos estar à noite aqui, agradecendo pelo curso gostoso. Senhor, somos gratos, né? Por mais essa manhã, por mais esse dia, estamos aqui, com vida, com saúde, né? Temos sustentado hoje, agradecemos pelo culto de hoje, pedimos pelo culto da noite, pedimos pela saúde de cada um de nós, né? Pelo trono, que possa trabalhar esse mês, que sempre contato conosco, com a sua direção também, queremos seus esposos, seus filhos, as pessoas, e agradecemos pela salvação de Jesus Cristo. Isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.